Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 160, Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Vó já me disse que hoje nós vamos gravar 3 vídeos, então o comando é dela, não é meu, né? Então nós já gravamos um. Nós vamos gravar mais um, sem ser esse agora, 160, o próximo 161, né? Dando sequência com relação à disciplina do doutrinador, a vigilância, né? A energia, a paciência, a sensibilidade, o tato, né? Que ele precisa ter, de forma que todo mundo, todos os trabalhadores, a responsabilidade é a mesma, mas eu posso te dizer uma coisa, que ser doutrinador correto, de acordo com a doutrina dos espíritos, não é para qualquer um. Eu posso usar esse termo aqui. Não devemos nos aventurar por esse lado da doutrinação nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, porque doutrinar não é para qualquer um, é para quem aguenta, para quem tem conhecimento, amor, caráter. Porque essas qualidades todas são minuciosamente analisadas pelos espíritos das trevas, pelos obsessores, quando ali no desenrolar do trabalho. Então não é brincadeira, né? Até porque o doutrinador, ele precisa ter em mente de que a responsabilidade dele não é só se preocupar com a doutrinação de espírito na reunião mediúnica, e sim com a doutrinação de almas no seu dia a dia, entendendo-se que a primeira alma que precisa ser doutrinada pelo doutrinador é a tua própria alma. Doutrinador nenhum consegue lograr êxito ao tentar doutrinar um espírito se antes ele não busca o a autodoutrinação, que é doutrinar as tuas más tendências, doutrinar as tuas más atitudes, doutrinar os teus maus comportamentos. Então tudo começa dentro dele primeiro, como também os médios depende exclusivamente dos médios, conforme já dissemos, que o primeiro doutrinador de todo e qualquer espírito chama-se o médium, que cede o campo vibracional ao espírito manifestante. O doutrinador, ele é ali o segundo intermediário. O primeiro intermediário é o médium. Então, sequência aqui. Nas entrelinhas do que diz manifestante, quanto ao que ocorre à sua volta, nós já dissemos algo a respeito, que o doutrinador precisa ficar atento a tudo que acontece à sua volta, com os demais componentes do grupo. Ele tem que estar
atento a tudo que ocorre com os demais componentes do grupo, né? Ele precisa, como se diz o ditado, ele precisa ter olhos tanto na frente quanto atrás na cabeça. É os olhos da alma. Ele precisa ali se compenetrar, ele precisa se entregar a uma sensibilidade, a uma paciência, a um tato, né? Como, por exemplo, nós temos os nossos 5 sentidos. O 6º sentido, eles dizem que é a mediunidade, tudo bem? Então, o tato, por exemplo, você fecha os teus olhos e você passa a mão nos móveis à tua frente. É lógico que você consegue, com os olhos fechados, graças ao teu tato, você consegue identificar os objetos à tua frente. Mas não é esse tato que Hermínio Miranda está tratando aqui. É o tato psicológico. É preciso entender de psicologia espiritual. É esse tato. É essa luz que clareia o túnel. No momento em que você prestes a bater a cabeça na parede, um flash surge e você é jogado para trás, porque aquele flash te mostrou a parede. Então, com os demais componentes do grupo, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico propriamente dito, mas no seu proceder diário, tá vendo? É aquilo que dissemos no vídeo anterior, no seu proceder diário, na sua própria conduta. 100% dos trabalhadores de uma casa espírita, ele tem que agir dentro da casa espírita, 100% dos trabalhadores. Aí já não estou focando apenas o doutrinador, e sim todos os integrantes, psicógrafos, atendentes, atendimento fraterno, todo mundo, até aqueles que varrem o chão da casa espírita. Todos os integrantes devem, sabe, viver fora da casa espírita, praticando aquilo que dentro da casa espírita professam, aquilo que pregam. E viver dentro da casa espírita o que professam, o que pregam lá na rua. Não existe meio termo. Porque nos encontramos em processo de reforma, né? Sim. É uma luta, não é? Ué, você já viu reforma sem bagunça? Você já viu reforma sem bagunça? Preste atenção nesse item só para você ver. Você pensa assim: vou chamar uma equipe de pedreiro para poder destruir essa parede, aquela ali, aquela lá, aquela ali, aquela lá. Eu quero mudar o ambiente dessa casa. Só que eu não vou tirar os móveis de dentro dela. Os pedreiros vão ter que se virar. Coitadinhos dos pedreiros, eles vão ter que embrulhar os móveis todos naqueles plásticos, né? Tudo bem, depois de embrulhado ali tudo, eles vão começar a quebrar a parede. Você vai chegar em casa, mas vai estar um balaio de gato. O termo é esse mesmo, né? Você nos conhece.
Aí você pensa assim, ai meu Deus do céu, mas por que eu fui inventar de fazer essa reforma nessa casa? Só por causa da sujeira? Ora, encare a realidade. Nós precisamos das tempestades em nossas vidas, ou melhor, em nossas existências. As tempestades que de fato nos faz agradecer a Deus pela bonança. Nós só conseguimos enxergar a bonança porque enfrentamos a tempestade com dignidade, com humildade, com paciência, com amor. Porque você observa depois que termina a construção, como que fica gostosa a casa, cheirosa, prazerosa. Dá vontade de você deitar no chão e sair rolando, né? Igual assim os cães. Então, é preciso, né? Quanto à sua própria conduta, o doutrinador, os médios, os trabalhadores, todo mundo, né? Quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico, o doutrinador, os médios, todos os integrantes da casa espírita devem ter disciplina e se cuidar, propriamente dito, mas no seu proceder diário. Agora, conforme é do nosso feitio, essa mudança, essa reforma, não é só do espírita, dentro de uma casa espírita séria. É do evangélico, do budista, do islamista, do umbandista e do católico. É da humanidade, gente. Não pense que você, com todo respeito, eu uso sempre assim, né? Não pense que você tem que agir com dignidade, com seriedade, com amor, com respeito dentro da casa espírita só, não. É dentro da tua casa. É com a tua família. Com os teus irmãos, com os teus parentes. Paciência. É com os animais, com as plantas, na rua, com os transeuntes, no trabalho, com os amigos, no trabalho. Agir com caráter, com responsabilidade, com compromisso, porque a terra significa uma faculdade, uma escola, um hospital, uma penitenciária, um manicômio. Mas por que significa tudo isso? Porque aqui na Terra nos encontramos em diversas situações. Quantas centenas de seres em faixas evolutivas que aqui se encontram. Doentes de todas as espécies, carentes de todas as espécies. Não é verdade? Então, dito, mas no seu proceder diário, o doutrinador convém repetir, isso é interessante agora, mas não se conforme com o que ele vai dizer que é agora, não. Convém repetir. Não precisa ser santo. Não precisa ser um santo. Não pense você que você precisa ser santo para trabalhar dentro de uma casa espírita. Não precisa ser santo para viver em casa, na rua, no trabalho, em sociedade, nas religiões. Não precisa ser santo. Sabe por quê? Primeiro, porque santo não existe. Santo é mitologia. E outra, todos nós
temos defeito. Quem não tem defeito é Deus, é Jesus. O professor Eurípides, doutor Bezerra de Menezes. Essa tem uma escala de seres que não tem mais os defeitos que nós temos. Tanto é que eles não possuem o corpo, né, denso, físico, que nós possuímos. Então, nós temos que ser francos nesse sentido. Então, a pessoa que bate no peito e diz assim, eu vou começar a trabalhar na casa espírita, ou no meu trabalho eu vou agir de acordo com os desígnios de Deus, na rua, em casa, depois que eu me tornar santo. Pronto, estragou a evolução dele todinha. Não, gente. Eu vou usar dessa forma, ó. O espiritismo, ele não exige nada. O espiritismo não cobra nada. Não pense que o espiritismo vai te cobrar santidade, pureza de pensamento, pureza de dignidade. Que não. Não pense desse jeito. Você mesmo ou mesma que ao estudá-lo, você vai ficar com vergonha de você. Conforme você vai lendo, você vai ficando vermelho. Ou vermelha, né? Você vai ficando vermelho, vai ficando vermelha. Meu Deus do céu, o que é isso? O que significa isso? O espiritismo não pune, ele não julga, ele não condena. Ele apenas nos esclarece a respeito do significado de causa e de efeito. Então você quer agir conforme a porta larga diz? Quero. O espiritismo não te proíbe, mas ele te mostra o que acontece com aqueles que agem de acordo com os desígnios, que agem contrário aos desígnios de Deus. Aí, devido ao livre-arbítrio da pessoa, que é o direito de escolha, a pessoa decide. Né? Não quero seguir os desígnios das leis de Deus. Não tem problema, não siga. Só que ficará registrado na consciência do indivíduo. Quando ele retornar à pátria espiritual, ele não vai ter o direito de dizer: eu não fui contemplado com a oportunidade da redimissão. Porque ele terá ali na sua mente, né? Porque ele traz na sua mente a consciência lhe mostrando aquele exato momento que ele teve a oportunidade de se redimir, mas que ele optou pela porta larga e não pela porta estreita. É a consciência, gente. Nós somos o que pensamos. Edgar Cayce que disse isso, mas nós já sabíamos disso. Então, não adianta desculpismo. Não adianta. Não precisa ser um santo. E não o será mesmo. Conforme já dissemos aqui em outros vídeos, devido ao nosso nível evolutivo, é impossível não pensar num guarda-roupa de 6 portas. Num caixinho de uva, numa taça de cristal por meio com vinho, Chateau du Valier, vinho francês. É impossível você não pensar numa sombrinha sem cabo. Isso tudo é psicologia. É impossível você não pensar em coisas erradas. É impossível não pensar no nível que nós nos encontramos.
É impossível você não sentir mágoa, raiva, ódio, ressentimento. Pois aquele que diz que não sente, ele mente. Eu confesso a você que eu não sinto tanto, mas eu sinto. Tem dia que eu fico tão magoado com certas coisas. Tem dia que me falta a fé inabalável. E certas notícias chegam, dói meu coração. E eu fico com aquilo ali. De repente eu penso assim, que lixo é a gente que permite guardar. Show Satanás, né? Então é impossível. Passa um homem próximo a gente, é impossível você não ver. Passa uma mulher, é impossível você não ver. Mas devemos agir com dignidade. Já que somos representantes de Jesus e de Deus na terra, devemos, naquele momento, chamar o Cristo e fazer a seguinte colocação. Se fosse Jesus no meu lugar agora, como ele agiria? Ele cobiçaria? Como ele agiria? Então, é impossível não ver. Ver com os olhos da carne, mas procurar enxergar com os olhos da alma, pois aquele que enxerga com os olhos da alma, ele não cobiça, ele não deseja, porque ele vê ali à tua frente um teu irmão ou uma tua irmã em processo de evolução, porque na verdade todos nós somos irmãos que compomos uma só família cósmica universal e que, por motivos óbvios, devido à nossa desobediência dos desígnios de Deus, nos encontramos afastados dessa família cósmica universal, vivendo aqui no mundo de provas e expiações, provando e expiando e resgatando os nossos débitos de existências passadas, mas mais cedo ou mais tarde havemos de quitar essa nossa dívida e retornar todos nós ao seio da família cósmica universal, onde sentimento nenhum, né? Teremos uns para com os outros, a não ser o sentimento do amor, porque esse nunca que cessa no nosso eu. Tudo cessa, menos o sentimento do amor. Desejo, cobiça, vício, necessidade, tudo fica para trás, de acordo com a evolução. Mas o amor, ele, enquanto os outros diminuem, o amor aumenta cada dia mais. Olha que maravilha, que doutrina é essa, gente? Que nos esclarece, que nos consola. Não é verdade? Então, quanto à sua própria conduta, não apenas durante o trabalho mediúnico propriamente dito, mas no seu proceder diário, convém repetir, não precisa ser um santo e não o será mesmo. Por que não será mesmo? Porque não existe santo. Isso é mitologia. Isso foi criado, que a gente respeita. A gente tem que ter um respeito. Porque você sabe que existe aquele ditado. Onde há fumaça... Desculpe. Onde há fumaça, há fogo. Ora, então se eles criam uma imagem de Santa Teresinha, porque um dia
né? Porque isso tudo são dogmas dessas religiões que a gente respeita, porque já passamos por elas também. Muitos não têm mais necessidade de estar nela, né? De estar nela. Mas a gente tem que respeitar. Então, Santa Teresinha, por exemplo, tem imagem de Nossa Senhora. Oxe, se existe a imagem criada pelos dogmas de outras religiões, vamos respeitar, porque se não fosse Mãe Maria Santíssima, se não fosse Nossa Senhora, há 2000 anos atrás, vamos pensar assim, o Filho de Deus, tem uma mensagem agora, hein? O Filho de Deus, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso irmão maior, o guia, o modelo qual todos nós devemos seguir, ele não teria chegado à Terra e num corpo físico. O Filho de Deus não teria chegado ao corpo físico aqui na Terra se não fosse Mãe Maria Santíssima e José, o teu pai, através da concepção, e nada através da concepção divina, tá, gente? Porque Maria se engravidou do Espírito Santo. Jesus já teria começado o seu trabalho aqui na Terra de uma forma errada, incentivando todo mundo a trair uns aos outros, principalmente a mulher trair o marido e o marido trair a mulher. De repente a mulherada começa a chegar em casa: eu estou grávida. Mas grávida de quem, fulana? Grávida do espírito tal lá do centro. E o marido vai ter que engolir isso? Ele vai ter que engolir, você sabe por quê? Porque Maria se engravidou do Espírito Santo. Aí tem muitas pessoas que são apegados à palavra de Deus. Você está dizendo isso, Luiz, porque você não tem conhecimento da Bíblia? Porque a palavra de Deus disse isso. E quem disse que Deus disse alguma coisa? Deus nunca disse nada. Inclusive, nem Jesus nunca deixou nada de punho escrito. Tudo que existe foi escrito pelo homem, obra do homem. Tanto é que a doutrina dos espíritos, precisamos ou não precisamos ter conhecimento? A doutrina dos espíritos nos esclarece que a primeira revelação e a segunda revelação é de natureza humana. E a terceira revelação é de natureza divina, obra da espiritualidade. Doutrina dos espíritos. Então nós temos que ficar atento a isso. Daí a pouco a mulherada vai começar a chegar em casa dizendo que ficou grávida do espírito que se manifesta no centro. Só falta isso, hein, gente? Será que eu não estou dando aqui uma sugestão, não? Por que é que vocês não ficam grávidas dos espíritos lá do centro? Pelo amor de Deus, não põe em prática isso não, viu? Porque isso é mistificação. Não aconteceu nada disso com Maria 2000 anos atrás, não, viu? Nada dessa de Espírito Santo que a engravidou, não. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou pelo mesmo processo que todos nós passamos, desde o ato da concepção entre Maria e José. Ora, Jesus, o bom senso, o representante de Deus na terra, o guia, o modelo nosso, começa a instruir as ovelhas desgarradas do rebanho do Pai, já pelo lado inverso, mostrando que chegou através de uma gravidez
do Espírito Santo e não do José? Vamos raciocinar, gente. Vamos raciocinar como Abel e Caim. Aquele que matou o outro foi expulso do paraíso e ele foi para uma terra distante e lá ele esposou sua mulher, sua esposa, casou e teve filhos e construiu uma grande família. Ué, não existia apenas Adão, Eva, Abel, Caim e Sete, que era o terceiro filho. Muitos não mostram esse terceiro filho. Se era só os 5, aquele que matou foi expulso para uma terra distante. Ele esposou quem? Ele casou com quem? Só se ele casou com a macaca, né? Naquelas regiões, de certo, ele encontrou a macaca, apaixonou-se por ela, passou um batom no beiço dela, né? Colocou um véu e grinalda nela, porque é o dogma, né? Véu e grinalda. Arrumou, chamou os outros, a macacada, tudo para ser padrinho e madrinha, né? E ali copularam e nasceu. Só pode. Explique isso. Vamos para o próximo vídeo.